Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para a nossa aula número 3 de administração. E nesta aula 3, eu vou fazer uma apresentação do curso que está praticamente no início e também colocar para você a importância da administração na sua vida, na vida das empresas e para a sociedade de uma forma geral. Então, é isso que a gente vai tratar já. Direto ao assunto. Pessoal, eu vou pedir para que vocês guardem um pouquinho das perguntas que eu pedi para que vocês pensassem, né, em relação à minha apresentação, que vocês assistiram no vídeo anterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E a gente vai aqui entrar diretamente no tema da aula 3, tá? Que é a apresentação do curso. De alguma forma eu já falei um pouco sobre isso na abertura da jornada. Tá? Só que eu vou fazer aqui um misto, basicamente, entre uma aula 3 assim, um pouco mais rápida, tá? E uma introdução à administração, que seria basicamente o tema da aula 4. Tá? Eu vou pedir a todos, né, a todas que estão presentes, né, que não deixem de assistir a primeira aula. Tá? Na verdade, não deixem de assistir nenhum dos vídeos, tá? Nenhuma das aulas, porque é uma sequência, tá? Vocês já viram que eu fiz um planejamento muito... Não sei se está bem feito, porque planejamento a gente só sabe se está bem feito no final, quando a gente chega lá e conclui, e espero que seja bom para vocês e bom para mim também, né? Então, pelo menos está tudo muito organizado, e como vocês viram, né, eu tenho como um dos meus valores aí o comprometimento, né? Eu já falei isso no vídeo lá, vocês já devem ter visto. E assim, tanto mais comprometido eu sinto que vocês estão, melhor vai ser o curso, tá? Então, uma das coisas relacionadas ao comprometimento é exatamente assistir a todos os vídeos, de preferência no dia certo, tá? Vamos tentar aqui, até porque essa disciplina não é qualquer disciplina, por vários motivos. Tá? Entre os motivos principais, ela foi planejada e ela está sendo executada de acordo com o que foi planejado. Então, eu tenho um planejamento da minha parte e eu espero que vocês também tenham um planejamento, pelo menos em relação a essa disciplina, que é uma disciplina que ensina a planejar, que ensina técnicas de organização, de gestão do tempo, que ensinam uma série de coisas que, de fato, são muito úteis para a vida. Tá? Eu não entrei em detalhes, né? Eu não entrei em detalhes na apresentação que eu fiz para vocês lá no canal do YouTube, na aula anterior, tá? Mas eu me arrebentei muito em determinados projetos daqueles que vocês viram, tá? Em função da falta de conhecimento específico técnico em gestão. Tá? Sinceramente, quando eu estava na fase de vocês, tá, tinha a disciplina administração e eu achava a disciplina assim, pouco relevante. Tá? Eu estava muito mais preocupado com as disciplinas de estruturas, de concreto, enfim. Para mim, a administração, né, era uma coisa um pouquinho menor. Tá? E na verdade, a vida foi me mostrando que eu tinha que ter pensado diferente para eu me ferrar menos, tá? Em relação a boa parte dos projetos que eu acabei executando. Tá? Então, eu acho que nessa fala minha tem recados claros, né? O mais importante é que deem a atenção devida à administração, não somente à disciplina aqui, mas, sobretudo, a administração para a vida toda, tá? Porque é uma ferramenta, assim, fora de série, tá? A gente, eu frequento muitos ambientes ligados a empreendedorismo, inovação, e eu tenho uma pequena historinha para contar, né? Que eu fui no evento, existe uma rede aqui, uma empresa de networking aqui em Alagoas agora, que começou a acontecer há 4 meses, que é uma empresa chamada Soma. Tá? Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar numa pessoa chamada Carla Sarni. Tá? Carla Sarni. Se vocês não ouviram, pode seguir ela lá no Instagram. Tá? E eu, há 15 dias,
eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela no HITS. Na verdade, ela é uma das empresárias mais bem-sucedidas do Brasil. Tá? Ela é a sócia proprietária da Sorridentes, tá? É uma grande franquia. Ela também é sócia, né, da Giovanna Antonelli. Tá? Se não me engano, o nome da empresa é GeoLaser. E foi uma palestra, assim, sabe aquelas palestras e aulas assim que explodem a cabeça do sujeito? Pronto, foi essa palestra. E ela contando a história, né, da empresa, durante o processo, ela, na verdade, ela tem uma franquia originalmente era de clínicas dentárias, né, de clínicas odontológicas. E aí, e ela, no começo, ela exigia que o franqueado fosse necessariamente um dentista, tá? Senão ela não efetivava, não fazia o contrato de franquia. E foi quando, no meio do processo, ela disse que uma pessoa que na verdade era administradora, ela implorou, na verdade, para ter uma franquia, e ela pensou e criou e liberou, nesse momento, a franquia para pessoas que não necessariamente fossem dentistas. E ela disse assim, e pasme, mas uma das franquias que mais deu certo, entre todas que eu tenho, são muitas, realmente são muitas, eu estou sem um número aqui, ela disse que uma das que mais deu certo foi a da administradora. Tá? Então, eu queria meio que, quase que começar o nosso curso com essa motivação, tá? Porque tudo que vocês forem fazer na vida, seguramente vai dar muito mais certo se vocês souberem administrar. Tá? Então, tem uma outra coisa também que eu uso muito nessa aula, mais, vamos dizer assim, de mostrar os objetivos principais que eu tenho com vocês aqui ao ensinar administração, tá? Que é mostrar, né, como isso pode, de fato, impactar a vida de vocês, e pode impactar agora, tá? De imediato. É tipo assim, aplicou, melhorou. Aplicou, melhorou. Certo? Então, eu percebo, assim, eu dou 3 disciplinas, tá? Vocês vão ver lá no meu canal do YouTube, né? Vocês já viram que eu já expliquei para vocês tudo que eu faço, né? Que eu fiz. Não é fácil manter o ritmo das 3 disciplinas com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo planejamento, com as mesmas coisas, mas há um esforço grande de planejamento, execução, monitoramento e evolução e melhoria, o PDCA, que eu falei na aula passada. Então, isso faz com que, né, eu consiga estar evoluindo e estar melhorando os meus resultados, porque eu, de fato, aplico as técnicas que eu ensino. Tá? Falho sempre, tá? Porque a gente vai sempre falhar, mas essas técnicas elas têm me ajudado muito. O outro exemplo, eu peguei o exemplo da Carla Sarni, que vocês vão segui-la lá no Instagram, porque tem muito a aprender com ela. E claro, vão me seguir também, né? Lá no Instagram. Eu vou pegar um outro exemplo, um outro dado, que também tem uma relação direta com esse exemplo da administradora gerindo uma empresa, uma clínica odontológica. Eu vou transportar, tá? Tem alguém com o microfone aberto, vou fechar aqui, deixa eu ver aqui, ativar o mudo. Então, eu vou transportar esse raciocínio esse exemplo que eu usei com as clínicas odontológicas da Carla Sarni, eu vou pegar um exemplo sobre a gestão da saúde e da educação no Brasil. Tá? É muito comum, até porque eu já fui de governo, é muito comum as pessoas pedirem, né, clamarem quase por um técnico, vamos dizer assim, um técnico como ministro de educação, de repente um professor para a educação, um médico para a área de saúde. Tá? É muito comum, a gente tende, vamos dizer assim, a achar que um professor vai fazer bem a gestão da educação de uma escola ou de uma universidade. A gente tende a achar que o médico vai fazer bem a gestão, vai fazer melhor a gestão de um hospital. Notadamente, nem sempre é assim.
tá? E eu posso até arriscar assim que eu acho que na maioria das vezes uma pessoa que tem capacidade de administrar, ela vai fazer melhor o papel do que a pessoa que tem a formação, vamos dizer assim, na área finalística de uma determinada empresa, tá? O que a gente tem no Brasil e no mundo, na verdade, a gente tem muitos professores que são bons gestores, muitos médicos que são bons gestores, mas eles acabam virando bons gestores, né, em função do sofrimento da jornada. Tá? Peraí, até empresários também que se tornam bons gestores, eles começam, montam a empresa, não faz a gestão direito da empresa porque não tem a formação naquilo, aí começa a fazer MBA, capacitação, pós-graduação em gestão avançada. Então, a gente sai se resolvendo no meio do caminho para pegar um conhecimento que a gente não teve, tá? Isso é uma coisa muito comum, tá? Eu hoje, assim, eu sou engenheiro civil, vocês viram a minha formação, mas pelo menos há 10 anos, tá? O número de livros de engenharia, por exemplo, da minha biblioteca aqui, tá? Que eu tenho muitos livros, praticamente foi diminuindo, porque é como se eu estivesse procurando estudar alguma coisa que me faltou, tá? Que foi me faltando. Então, eu tenho as disciplinas que eu dou hoje são isso, né? Eu ensino o que eu de fato estudo, vivo, pratico, enfim. Isso é muito bom, né? Mas veja que as 3 disciplinas que eu ensino basicamente foram fruto mais da necessidade da jornada, da necessidade dos momentos que eu vivi na vida, do que propriamente de ter buscado a administração de uma maneira assim espontânea, vamos dizer assim, tá? Se vocês tiverem, pessoal, algum exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, desculpa, minha internet está ruim. Sim, a minha também, né? Vamos ver aqui até onde a gente consegue segurar essa aula aqui hoje, tá? Mas não tem problema, porque tudo que eu estou falando aqui tá sendo gravado, né? E vocês quem não está aqui vai assistir depois e vocês vão poder rever essa aula tantas vezes vocês queiram, porque mesmo que a internet falhe aqui, eu continuo dando aula aqui e a internet e a gravação vai ser efetivada e eu subo ela mais tarde para o canal do YouTube. Beleza? Antes de entrar aqui na aula 3 especificamente, né? A apresentação do curso e a pequena introdução que eu vou fazer aí sobre administração, que na verdade já comecei, né? Vocês já perceberam. Eu queria que vocês espontaneamente aí pudessem comentar, né, sobre... pode aproveitar agora, inclusive, né, para comentar sobre os exemplos que eu acabei de dar. Podem comentar também se conhecem casos semelhantes ao que eu acabei de dar aqui, tá? Ou se tem algum depoimento ligado à gestão, né, à administração, dentro do contexto do que eu estou conversando com vocês agora. E também aproveitem agora para fazer aquelas perguntas que eu motivei vocês a fazerem, relacionado ao vídeo que vocês assistiram com a minha apresentação, tá? Então, fiquem à vontade, o microfone está aberto e vocês podem também fazer perguntas aí pelo chat, assim, os que forem mais tímidos e quiserem falar e registrar as perguntas aí, eu agradeço muito que vocês façam as perguntas, tá? Então, e aí, pessoal, alguém que está com a internet aí viva e bem aí para falar, pode abrir o microfone? Eu posso, professor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Natália. Professor, vendo a sua apresentação, eu vi que o senhor trabalha entrou na UFAL em 1987 e aí continua trabalhando até hoje, agora mais na parte de gestão e administração. Uhum. Eu fiquei me perguntando como foi que o senhor sentiu a mudança no meio dos meios de comunicação em ferramentas com a globalização e o crescimento tão grande das tecnologias dos anos 2000 para cá. Uhum. Tipo, como isso afetou a gestão e a administração de um jeito melhor, pior? Uhum. Ficou muito amplo, eu posso reduzir um pouco. Não, tá ótima a pergunta. Então, Natália, a sua pergunta ela é tão boa, que tem uma aula que é basicamente somente sobre isso, tá? Então, a gente vive um mundo bem diferente, tá? Tem uma coisa que vocês podem pesquisar na internet, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou falar isso numa das aulas lá na frente, tá? Mas vocês podem
procurar e pesquisar um pouco. Tem uma das aulas minhas na internet, uma palestra que eu fiz para a Chess o ano passado, que inclusive um vídeo muito visualizado meu lá no canal do YouTube. Eu falei sobre o mundo VUCA, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Mundo VUCA, tá? Então, vocês procuram na internet aí o que é, tá? É uma pesquisa que vocês vão fazer. E a gente vive, na verdade, num mundo que as coisas mudam muito rapidamente, numa velocidade exponencial, né? E a gestão, ela é fundamental, tá? Para que a gente consiga sobreviver, tá? Nesse mundo. Porque, basicamente, a cada mudança que existe, né, em função de uma tecnologia nova que apareceu, de uma profissão nova que apareceu, de oportunidades novas que apareceram, a gestão precisa se adaptar. Tá? A gestão precisa se adaptar. Então, a gente vai ver aqui ao longo do curso, tá, alguns modelos de gestão. Por exemplo, existem modelos de gestão tradicionais, tá, que se aplicam a organizações, vamos dizer assim, mais tradicionais, que têm muita dificuldade, inclusive, em inovar, em se reinventar, porque tanto mais leve seja uma organização, em tese, mais fácil é a adaptação dela nesse universo. Tá? No caso específico até nosso, né, já que você trouxe a pergunta muito orientada ao meu caso, né, eu tenho uma visão, certo? Muito realista da universidade brasileira como um todo, tá? Das universidades públicas. Nós somos muito grandes, tá? E qualquer movimento, seja agora, por exemplo, de retorno às aulas, seja de adaptação a uma situação nova, porque a pandemia chegou, então o ensino tem que ser online, tudo acaba se tornando um pouco mais lento pela grandeza das instituições, tá? Das empresas, e também, não é somente isso, é também pela falta de conhecimento, vamos dizer assim, mais generalizado relacionado ao processo de gestão, tá? Porque nas universidades no Brasil a gente tem, eu acho que nós temos poucos gestores, de fato, com formação e até competência para fazer isso, tá? E nós temos muitos professores excelentes nas áreas específicas, que acabam se tornando coordenadores, diretores, reitores, pró-reitores, tá? E eu acho que esse processo em si, ele traz uma dificuldade muito grande de adaptação. Então, na minha opinião, né, são pessoas, tá? Pessoas que têm uma dificuldade grande de se adaptar, né, por falta de conhecimento, tá? Até porque tem muita coisa que é realmente muito nova, e também tem muita coisa relacionada à tecnologia. Tá? A tecnologia, na verdade, ela muda tudo na gestão. Tá? Se você tem na verdade, pessoal, a administração, você pode pensar como um tripé de pessoas, processos e tecnologia. Tá? Pessoas, processos e tecnologia. Para se atingir um objetivo, você tem no meio dos objetivos, até o caminho, naquela estrada, no ponto de A para B, você tem pessoas, processos e tecnologia. Se você definir os processos corretamente, se tiver as pessoas corretas e se usar a tecnologia a seu favor, e se você tiver processos bem definidos, processos definidos corretamente, as pessoas corretas e tecnologia adequada, a estrada, o caminho até o objetivo fica muito mais fácil. Só que, deixa eu ativar aqui o mudo, tem gente que está abrindo o microfone aí, acho que bate sem querer aí, mas vamos continuar, tá? Então, a sua pergunta ela é perfeita, eu espero que eu tenha conseguido responder, né, de alguma forma. Se não, você pode comentar, mas eu vou falar, tem uma aula específica, né, quando eu falo, por exemplo, está pertinho já, quando eu for falar, tem mais uma aula que é a história da administração, tá? E a história da administração, ela se confunde um pouco com as revoluções industriais, tá? À medida que a gente sai, que chega o vapor, que chega a energia elétrica, que chega a tecnologia, que vai chegando, que vai entrando, vamos dizer assim, tecnologia e engenharia, vai mudando muito a gestão, tá? Então,
A mudança do mundo, na verdade, a mudança do mundo impacta também na mudança da gestão. Então, isso na verdade, a gestão, né, ela na minha opinião, ela é causa e consequência de muita coisa, tá? Então, tem um comentário aqui, né, deixa eu vir aqui, o Valber aqui fez um comentário, né, ele fez uma pergunta para mim aqui, professor, como enfrentou o paradigma a ser moldado, né, uma repartição pública a enfrentar os desafios da área do empreendedorismo? Ao meu ver, o que parece mostrar que muitas pessoas estão em repartições públicas, se prendem somente ao cargo exercido e se acomodam para novos desafios. Tá? Então, veja, na minha opinião, isso não tem uma relação direta, tá? Não tem uma relação direta com repartição pública ou com ser público ou privado. A gente tem muitas dificuldades de gestão, inclusive na iniciativa privada. Tá? E vocês podem pegar qualquer caso que vocês queiram pegar, tá? Seja de hospitais que conhecem, seja de supermercados, de restaurantes, de qualquer lugar, tá? E façam uma avaliação, tá? Em relação à qualidade da gestão, de fato. Tá? A gente tem um mundo de empresas privadas, inclusive, que nessa pandemia teve muita dificuldade, na verdade, não conseguiu se encontrar até agora. Teve muitas que escalaram, que aproveitaram a pandemia e cresceram muito. Tá? Só que as empresas que cresceram muito são empresas que tinham gestão e tecnologia. Tá? Então, existe uma certa, vamos dizer assim, inércia, vamos dizer assim, da inércia mesmo, mais do tamanho das organizações do que a questão do público e do privado. Tá? Eu acho que a questão do público e do privado, ela está muito acentuada, a discussão, né? Muito mais por uma polarização ideológica, essa história aí de esquerda, direita, de política, né? Isso vai complicar muito ainda em 2022, que é ano eleitoral, mas eu acho que a gente precisa, né? Vamos dizer assim, como técnico mesmo, né? A gente precisa começar a perceber, né, que a gestão mesmo, a parte técnica de gestão, ela resolve muito os problemas da sociedade. Tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar, as perguntas aí foram ótimas, eu agradeço, tá? Então, eu vou mandar para vocês lá no grupo depois, tá? Vai acontecer sempre isso, eu sei que vocês não vão ter tempo de assistir tudo, mas eu vou mandar uma palestra, a palestra que eu fiz para a Chesf o ano passado, no finalzinho do ano, que eles me convidaram. Eu gravei uma aula de administração falando sobre ela e até trazendo o conteúdo dela, tá? Porque eu tinha que gravar essa palestra para uma empresa, né, grande, que tinham, vamos dizer assim, diretores, técnicos, engenheiros trabalhando, e aí eu trouxe depois uma parte desse conteúdo para o meu curso de administração que estava rolando à época. Então eu vou mandar o link e vocês podem assistir e deixem comentário lá, tá? Na verdade, se vocês forem no meu canal de YouTube e começarem a vasculhar algumas coisas sobre administração, vocês vão ver, eu acho que vocês vão ver muita coisa legal, só que a diferença do curso de vocês é que está tudo muito mais estruturado e organizado, né? Que eu fui melhorando com o passar do tempo, e vocês acabam assistindo tudo em sequência. Mas vale muito a pena assistir assim, algumas coisas soltas, não só minhas, tá? Como tem muitos outros casos aí de canais muito bons de gestão que eu vou acabar indicando para vocês aqui ao longo do curso, tá? Então, tem mais pergunta aqui também da Larissa, vou responder também. Eu acho que a aula está ficando boa, sim, com essa dinâmica. O senhor falou que experimentou algumas dificuldades grandes na transição para gestão, pela falta de conhecimento de administração. O senhor pode exemplificar algumas dificuldades iniciais? Sim. Tá? Logo que eu cheguei aqui em Alagoas, que eu me tornei professor da UFAL, eu e um conjunto de professores, né, parte que são professores de vocês aí, o professor Deildo, o Nobre, o William, né, a gente se juntou, na verdade, para criar o LCCV. Tá? E o LCCV, ele até hoje, tá? Acho que boa parte de vocês conhece, né? Até hoje, eu empreendo uma luta muito grande lá para qualificar a gestão. Por quê? São muitos cientistas. Tá? São muitos cientistas e os objetivos são
são outros, os objetivos diretos são outros, tá? O objetivo não é a gestão. Então, como nós, no laboratório, veja, para construir aquele prédio, para fazer funcionar, para fazer ele sobreviver no meio de uma pandemia e manter essa história aí que a gente já tem muito longa, a quantidade de problemas de gestão que nós tínhamos e ainda temos internamente é a perder de vista. Então, a partir do momento que eu já tinha tido essa experiência, tá? A partir da inauguração, eu sou chamado pelo governador para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Aí o desafio aumenta ainda mais, porque o que eu sabia, basicamente, era executar projeto. Eu peguei um projeto e executei, junto com um time. Confesso a vocês, assim, sem muita técnica, muito na base da garra e da intuição, tá? E os conhecimentos básicos e mínimos que eu tinha naquele momento. Quando eu cheguei no governo, por exemplo, aí eu já vou dar um exemplo aí que entra em contradição um pouco com o público. Quando eu cheguei no governo, tinha uma secretaria aqui de Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento, que tinha sido a primeira secretaria de Estado do Brasil a implantar uma ISO. Era um órgão público. E aí eu comecei a andar nessa secretaria e comecei a ver os efeitos, por exemplo, da implantação de um modelo de gestão dentro da secretaria. O que foi que eu fiz? Colei no secretário, à época era o Luiz Otávio Gomes, que é um executivo, e eu trabalhei com ele basicamente 3 anos em muita parceria, né? 3 anos, quase 4 anos de governo em muita parceria. Sobretudo porque ele era praticamente o meu professor de gestão. E andando na secretaria dele, eu comecei a ver, e aí eu comecei a estudar. Aí foi aí que eu comecei a fazer aqueles cursos. Por quê? Se eu tinha dificuldade de gerir o LCCV, aí você imagina uma secretaria de Estado que tinha diversos projetos em Arapiraca, em Batalha, no interior. Aqui em Maceió tinha o Polo de Tecnologia do Jaraguá, que foi inaugurado agora há 15 dias. Então, para que eu pudesse fazer a gestão e conseguir resultado nisso tudo, foram muitas dificuldades, e são dificuldades assim que eu teria para narrar de projetos específicos, tá? Detalhes específicos. Então, eu estou colocando coisas assim, né, para você, Larissa, aí, de ordem mais geral, mas ao longo do próprio curso, né, aqui das nossas aulas, eu vou acabar falando um pouco por exemplo, desentendimentos e problemas que eu tinha dentro das equipes, né? Vou citar os exemplos, os casos, sem citar nomes, né, para não comprometer ninguém, mas eu tenho casos assim super interessantes e engraçados depois que passa, né? Depois que passa e a gente superou, vamos dizer assim, os problemas, fica tudo engraçado. Mas são muitas coisas realmente muito, muito interessantes, né? Eu espero que isso tenha sido suficiente, mas que vão vir outros exemplos aí, coisas mais específicas, né? Que eu vou poder trocar com vocês aí ao longo do nosso curso, tá? Então, eu estou vendo aqui que não tem mais pergunta. Natália aqui falou que vai pesquisar sobre o mundo VUCA, tá? Me comprometi aqui a mandar a palestra para vocês. E agora a gente vai aqui, eu vou pegar aqui, né? Vou voltar aqui para meus slides para a gente começar aqui a sequência do que eu tinha programado para essa aula síncrona de agora. Tá? Veja só, eu tenho exemplos concretos e claros, por exemplo, de dificuldade mesmo minhas de gestão, né? Apesar de todo o estudo, da minha dedicação aí ao processo, para me adaptar e me atualizar na pandemia. Tá? Por exemplo, vocês devem estar percebendo que o curso está bem organizado. No entanto, tem coisas que eu não consigo fazer de acordo com o meu planejamento. Tá? Porque são 3 cursos e aí eu vou me virando, só que eu tenho uma série de estratégias no dia a dia para, tipo assim, eu fiz um plano, chegou o dia, eu não estou com ele terminado, ou 2 dias antes, eu já aciono logo o botão do plano B, né? E aí eu faço, e aí você tem que fazer, porque você tem que entregar, isso é uma das máximas assim, que a gente tem em gestão, tá? Que o feito é melhor do que o perfeito. Tá? Então, o perfeccionismo, por exemplo, é uma coisa que atrapalha muito muitas pessoas e muitos gestores, inclusive a mim. Tá? Eu me cobro muito, né? Vocês viram lá os meus valores, eu tenho um nível eu me cobro, trabalho num nível de profissionalismo muito alto, e quando dá ruim, assim, para mim
é ruim mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou voltar aqui para... Deixa eu voltar aqui e abrir os meus slides aqui, tá? Só para a gente ter uma referência do que é que vai acontecer aqui na aula, né? A gente vai mergulhar na plataforma, mas antes de entrar na plataforma, eu quero dar essa passada com vocês aqui, mas eu não vou detalhar muito para a gente não perder tempo, porque está tudo muito organizado lá na plataforma e lendo vocês já vão entender, tá? Lendo vocês já vão entender. Em todo caso, eu vou passar aqui rapidamente nesses pontos, tá? Então, qual é a ideia, né, da apresentação do curso para vocês? Tá? Eu dei uma seguradazinha no início, porque isso que a gente vive, por exemplo, é um problema de gestão. Veja só, a gente já está com 2 semanas de aula, certo? E ainda tem aluno entrando. Tá? Então, eu fui administrando um pouco, tá? Para não entrar diretamente no conteúdo, para que eu conseguisse começar na hora que, vamos dizer assim, tivesse quase todo mundo. Tá? Então, só que quem entrou agora já tem um problema para resolver, né? Porque tem algumas horas já gravadas, né? E vai ter que pegar agora o bonde andando. E tem uma outra coisa que é muito importante na gestão, isso vale para a vida pessoal, vale para tudo, que é uma frase que eu coloquei lá escrita, não sei se vocês leram, mas a frase é: o combinado não sai caro. Tá? O combinado não sai caro para ninguém. Porque existe uma máxima que diz o seguinte, que felicidade é igual a realidade menos expectativa. Tá? Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Quando você tem uma expectativa muito alta e a realidade é baixa, não chega perto, a gente vai ter assim um nível de felicidade, vamos dizer assim, eu sei que é uma coisa abstrata, mas negativo. Tá? Quando a gente tem uma expectativa baixa, tá? A realidade ela pode até ela pode ser maior, né? Pode ser melhor do que a expectativa que a gente tinha, e aí a gente vai acabar, vamos dizer assim, um pouco mais feliz, né? Eu estou colocando uma coisa abstrata, mas eu gosto muito dessa frase, né? E o que eu estou querendo fazer com vocês aqui, né, é que esse curso seja o melhor possível, na verdade, muito acima, né, das expectativas que vocês tinham quando entraram, tá? Mas para isso a gente precisa de compromisso e a gente precisa de organização. E a organização não é só da minha parte, é da minha parte, da parte de vocês. Então, a gente tem aí, essa aula 13 é para quê? É para mostrar a vocês, assim, o conteúdo de uma forma geral, tá? O conteúdo, boa parte, eu já falei aqui quando eu quando eu fiz aquela primeira aula, e eu vou passar nesse conteúdo hoje, quando a gente estiver lá dentro da plataforma. Tá? Eu vou entrar na plataforma hoje, e essa aula vai ser praticamente lá de dentro também. Eu vou falar de quê? Dos módulos e das aulas dos cursos, tá? Dos módulos, eita, quase não sai. Os módulos e as aulas do curso. Veja, pela primeira vez não, que semestre passado eu já fiz, mas esse semestre agora tá melhor. Eu modularizei os cursos para a gente conseguir realizar pequenos sprints, assim, né? Um módulo a gente fecha e entendemos, beleza. É como se tivesse naquela jornada de A para B, eu criei 4 subjornadas, né? De A para B, cada módulo tem um contexto, tá certo? E aí dentro de cada módulo a gente faz um trabalho final, eu fico certo que vocês aprenderam aquele conteúdo e a gente passa para o segundo módulo, tá? Então, e as aulas também estão todas, esse conteúdo que está, a modularização que eu construí, vocês não vão achar em nenhum livro de administração, porque foi tudo construído assim, da minha cabeça e fruto de muito estudo e de organização de mapas mentais e livros de Peter Drucker, que eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês hoje. Eu fui organizando e eu achei que, da forma que está, eu consigo passar uma parte importante do conteúdo de administração em muito poucas aulas, porque somente 15 aulas é muito pouco para um conteúdo assim gigante de administração, mas eu acredito que vocês são engenheiros, assim, trabalham com muita objetividade e vão conseguir capturar aí tudo e fazer as coisas acontecerem, tá? O formato das aulas e o link, pessoal. Então, o link, vamos lá. Se vocês forem no grupo do Telegram, tá? Talvez alguns de vocês estejam usando o Telegram pela primeira vez, tá? Mas no grupo do Telegram, vocês podem ir lá em descrição.
se vocês forem em descrição do grupo, vai ter lá o link das aulas e o link da plataforma. Tá? Eu coloquei lá porque é muito comum, no meio de um processo que a pessoa está envolvida, pensar assim, eita, eu tenho uma aula agora. Tipo, não se planejou, eu tenho uma aula agora. Onde é que está o link? O link está na descrição do grupo, porque é só abrir o grupo do Telegram e apertar no link e se tiver do celular, se tiver na rua, se tiver em casa, aonde tiver vai entrar. Somente acessando o canal do Telegram. E vai acessar também a plataforma. Tá certo? Então veja que eu pensei no processo. Na verdade, no processo de vocês. Até porque eu também sou aluno de muitos cursos online e não é fácil. Não é fácil a concentração. Eu faço um exercício assim muito grande. Tá? Na pandemia eu fiz mais de 20 cursos online, tá? De tudo que vocês imaginarem. E para você ter concentração não é fácil. E tanto mais o professor seja organizado, melhor para você. Então eu entrei em alguns cursos que são ótimos, que eu tinha acesso a tudo fácil, mas eu entrei em vários cursos também que era um pouco mais difícil. Aí eu tinha que organizar, eu tinha que catar o material, botar tudo numa pasta, aí a gente perde a pasta, de repente não tá naquele computador naquela hora. Enfim, uma coisa que eu aprendi, né, nesse caminho, tá, foi até no curso de marketing digital que eu fiz, de gestão de tráfego, com Pedro Sobral. Ele tem uma aula que ele diz assim, organização da ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Tá? De fato, quando você se organiza, e a administração basicamente é a organização do processo, é a organização da jornada. Tá? Quando você é uma pessoa organizada, você não perde tempo, tempo é dinheiro. Tá? Você consegue fazer tudo com muito mais velocidade, certo? Então, como exemplo concreto, já que vocês gostam disso também, né? Como exemplo concreto, a diferença, por exemplo, das minhas aulas presenciais para as online são incomparáveis por vários motivos. O principal, a minha organização. Tá? Como eu fui obrigado, basicamente, a construir coisas nas ferramentas digitais, eu estou com tudo organizado. Quando termina um curso que começa o outro, eu simplesmente melhoro, porque está tudo organizado. Vocês vão ver no board do Miro, vocês vão ficar impressionados com o trabalho que vocês vão fazer nessa disciplina lá no último dia de aula. Vocês vão abrir o board do Miro e vão dizer assim, rapaz, eu fiz isso tudo. Vão, porque vocês vão ver tudo isso num lugar só, e isso é organização. E organização da ROI. Tá? Então, nos meus valores, né, um exemplozinho que eu gosto de dar, né? Nos meus valores, por exemplo, está lá o tempo. Tá? Pense numa coisa que me irrita, é quando eu me vejo perdendo tempo. Tá? Todo mundo sempre, meus colegas sempre me sacanearam assim, porque eu perdia tudo, eu esquecia, não sei onde é que está a carteira. Eu não sei o que é que eu tinha, tá? Eu acho que ainda tenho, mas agora eu estou consciente do problema e eu tenho todo o cuidado do mundo em relação a, tipo, aonde eu coloco as coisas, tá? Porque imagina que eu preciso de alguma coisa e eu não consigo encontrar, e aí eu vou passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando for começar aquela coisa, eu já estou puto, cansado, eu não aguento nem começar o que eu ia fazer, tá? Então, a organização ela é quase tudo, tá? Dentro da gestão, inclusive. Então, o formato das aulas, né? Eu estou tentando, esse é um esforço que eu estou fazendo agora, porque não somente vocês, né? Os alunos de outras das disciplinas que fizeram comigo, e eu converso com alguns também, e tem colegas meus, pessoas que assistem minhas aulas no YouTube. Aí diz assim, pô, aula muito longa, bicho, aula muito longa. Assim, não, algumas aulas têm que ser muito longas, mas agora eu estou tentando quebrar um pouco. Vocês viram que essa aula aqui eu quebrei. Tem uma parte que vocês assistiram antes, tem aí 25 minutos, e agora tem essa, eu e vocês, que vai ser um pouquinho mais curta, porque é mais fácil, melhor, é mais fácil para aguentar, né? Uma pessoa falando durante tanto tempo, né? Então, isso é por isso que o formato será sempre assim, tá? No dia que eu disser assim, pessoal, entrem agora, né, no horário da aula, às 13h30, por 2 motivos. Um é que eu não consegui gravar a aula antes, tá? Que eu acho que vai ser muito difícil, eu acho que eu vou conseguir, porque eu melhorei muito meus processos aqui. E o outro é porque tem alguma dinâmica, alguma coisa que eu preciso de vocês junto comigo desde o começo da aula. Porque vai ter muita coisa que vai ser trabalho, né? Trabalho em grupo,
Aqui é por isso que eu uso o Zoom. Vão ter algumas coisas mais dinâmicas e aí pode ser que eu precise de vocês aqui 11h10. Se não, a gente já fica combinado, né, e o combinado não sai caro, que a gente vai se encontrar sempre às 14 horas. Tá? Na verdade, o ideal, né, na verdade, é às 14h20, tá? Porque eu dou 50 minutos, porque a minha ideia é ter um vídeo ou mais de um vídeo em 50 minutos. E aí, depois que vocês terminam de assistir, vocês entram para a aula síncrona comigo, com as perguntas, com as dúvidas, esse tipo, e com mais comentários, tá? A minha ideia, inclusive, não é que eu fique dando aula, é que seja mais no formato de uma mentoria, essa parte síncrona, tá? Tá sendo aula, porque a gente está começando, certo? E eu não estou ainda com as coisas todas gravadas, tá? Mas eu acredito muito que quando voltar o presencial, tá? As minhas disciplinas vão ser o seguinte: os vídeos estão gravados, estão lá, assistam e a gente vai se encontrar para tirar dúvidas, tá? Porque e para, de repente, alguma conversa, algum trabalho em grupo, porque de fato eu me adaptei muito bem assim ao ensino online, tá? Então, como serão as avaliações, tá? Isso está escrito lá. As avaliações são simples, são 4 notas que vocês vão ter, uma no final de cada módulo. Aí, essa nota do final, ela basicamente vai ser o trabalho final do módulo, que é uma acumulação, acumulativa aí, os exercícios que vocês forem fazendo comigo durante as aulas, tá? Então, pode ser que tenha algum quiz, né, lá na plataforma mesmo, algum conjunto de perguntas para vocês responderem. Eu vou tentar fazer isso esse semestre, o semestre passado eu não fiz, e a nota foi basicamente sobre o trabalho. Mas aqui eu espero que a gente tenha aí 4 notas, módulo 1, A1 a B1, módulo 2, a nota AB1-2, né, que dá a média 1AB, e assim sucessivamente no terceiro e quarto módulo, tá? Então, tudo isso eu estou dizendo aqui, está escrito, detalhado lá na plataforma, tá? Vocês podem ler, quem tem muita paciência de assistir vídeo, faz a leitura, enfim. Então, o importante é que está dito, e está dito mais de uma vez, né? E está gravado. Então, o calendário das aulas, tá? Vai ter um lugar lá, um link que vocês vão clicar e vai direto para o calendário das aulas, ou seja, no dia tal a aula vai ser tal assunto. Eu já tenho isso tudo programado, mas esse calendário, inclusive, não está lá. Se vocês clicarem agora, não vai estar lá, mas eu vou atualizar. Eu ainda não tive tempo de fazer isso aqui, que é uma melhoria que eu achei que era importante, tá? As principais referências, certo? As principais referências aqui para a gente terminar, tá? E eu estou terminando, assim, essa aula, né, na verdade, de propósito, da forma que eu me planejei, né, antes, para que a gente possa, que vocês possam entender, assim, um pouco da minha admiração e a minha indicação, sempre, por Peter Drucker, tá? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou tentar, eu não sei porque o PowerPoint, acho que ele está cansado, porque ele está aqui aberto desde de manhã. Deixa eu salvar aqui, eu vou fechar aqui o PowerPoint. Eu vou tentar abrir novamente. Eu vou tentar abrir novamente aqui para ver se ele... Aqui a aula de empreendedorismo. A aula de empreendedorismo de ontem, ela foi muito boa, tá? Eu recomendo que vocês assistam. Eu estou montando lá uma dinâmica lá para montar um currículo profissional, tá? Vale a pena. Deixa eu abrir aqui de novo o PowerPoint, né? Aqui é o curso de administração passado. Então, aqui, estou fechando tudo aqui para ver se melhora, né? Para ver se agora eu consigo colocar na tela cheia. Então, o módulo 1, né? Como eu falei, os primeiros passos, a gente está na aula 3, tá? Que é a apresentação do curso. Tem alguma coisa errada aqui no meu processo, mas tudo bem. Vamos lá. Vocês vão... talvez vocês não entendam, por exemplo, por que a figura que eu uso como padrão aqui, como template aqui dos meus slides, tenha o Charlie Chaplin, tá? Alguém entende a relação, por que o Charlie Chaplin é símbolo aqui da disciplina de administração? Se ninguém entende, vocês pesquisam, além do mundo VUCA, que eu pedi para vocês pesquisarem, né? O filme Em Tempos Modernos, ele fala sobre trabalho manual, manufatura. Exato. Algo assim? Exato, Tempos Modernos, tá?
tempos modernos, na verdade, tem a ver aí com a revolução industrial, né, que a gente vai ver na história da administração, na aula mais adiante. E tem a ver, assim, com... É uma crítica, na verdade, ao processo industrial, né? A desumanização, vamos dizer assim, do processo industrial que foi acontecendo e muita coisa de administração, né? Eu já estou dando um spoilerzinho aqui das aulas que vem. A administração ela foi mudando muito a partir aí de 1945, 60. Isso tem a ver com a história que eu comecei a contar, né? Porque foram se envolvendo com o processo também, além de engenheiros, foram se envolvendo psicólogos, né? Administradores, e aí a coisa foi, vamos dizer assim, se tornando um pouquinho mais humana, tanto que hoje a gente tem aí esse lado, assim, né? Na gestão, esse lado de liderança, de inteligência emocional, que tudo isso, né, é fruto, na verdade, da evolução, vamos dizer assim, e humanização da administração. Tá? E o filme é um marco nesse sentido, por isso que eu trouxe aqui. Tá? Então, depois de tudo que eu falei já sobre administração, né, acho que vocês entenderam assim, a minha paixão pelo assunto, né? Então, só que, além do assunto, ainda tem, assim, a minha fixação pelo Peter Drucker, tá? Eu tenho vários livros do Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração moderna. Tem aí 47 livros, tá? Se não me engano, o número é esse. Tá? Tô com, ele tem 47 livros. Eu trouxe aqui 3 indicações, tá? E vou fazer mais uma, que na verdade eu uso um dos livros lá na disciplina de inovação e empreendedorismo. Por que a primeira referência que eu estou colocando para vocês é essa? Porque esse livro é o essencial de Drucker, tá? Ou seja, tem um resumo praticamente da obra dele, tá? Não significa que tendo lido esse, pode deixar de ler os outros, tá? Mas esse aí é o essencial dele por ele mesmo, tá? Foi ele que escreveu esse livro. Tenham cuidado, por exemplo, quando vocês forem comprar livros, né? Não só de Peter Drucker, mas de outros autores, porque tem muitos livros de pessoas que escreveram sobre ele. E não necessariamente ele. Eu tenho um aqui, talvez eu acho que alguém da turma falou para mim que tinha comprado o livro que eu tenho ele ali, que lições, alguma coisa assim, lições de Drucker, que não na verdade não é escrito por ele, tá? São observações, né, e pontos relacionados por outra pessoa, tá? Então, esse livro ele é muito bom, muito bom. Ele é dividido em 3 partes: gestão, a parte 2, o indivíduo, e a parte 3, sociedade. Tá? Então, acho que a divisão dos livros do Peter Drucker e a forma como ele escreve os livros são de uma clareza assim, impressionante. Tá? Os textos são muito bons e eu vou compartilhar com vocês alguns textos dele. Tá? Só que acho que na próxima aula que tem contexto para isso. Tá? Uma outra coisa assim que também é muito fruto do Peter Drucker, né? Que ele acredita muito, né, tanto na administração quanto na inovação e no empreendedorismo sistemáticos e premeditados. Tá? Então, no livro Inovação e Empreendedorismo, eu falei sobre isso na aula que a gente teve ontem de Inovação e Empreendedorismo. Ele define, na verdade, o empreendedor como sendo uma pessoa que busca de forma planejada, vamos dizer assim, é um ato de vontade, na verdade, né? Ele diz que a criatividade não é fruto de inspiração, é um ato de vontade. Tá? É uma interpretação, é uma leitura que ele traz, e ele transborda isso para a inovação, para o empreendedorismo. O empreendedor, para ele, na definição dele, é aquele cara que busca de forma premeditada e sistemática a inovação, uma oportunidade para inovar. Então, é a essa figura que ele dá o nome de empreendedor. Tá? Não é necessariamente o cara que tem uma empresa. O cara que tem uma empresa, ele simplesmente tem uma empresa. Tá? Se ele é empresário e empreendedor, é uma definição um pouquinho diferente. E aí, tudo dele é muito centrado em pouco em dons. Ah, não, porque eu tenho o dom disso, eu tenho essa habilidade, eu nasci assim e eu vou ficar assim.
Tá? Na verdade, você vai encontrar poucas coisas nesse sentido lendo a obra de Peter Drucker. Você vai encontrar assim, tudo é possível desde que haja, vamos dizer assim, vontade e determinação para fazer. Tá? Eu sempre reforço que a administração não é uma ciência exata. A gente não pode gerenciar uma empresa, não pode gerenciar a vida pessoal, não pode gerenciar nada achando que tudo é necessariamente um ato de é só querer. Não, porque tem uma série de fatores que a gente não tem controle e que vai impactar na nossa vida, na vida da empresa, na vida dos processos que a gente está gerenciando. No entanto, nós como gestores, a gente precisa acreditar que o processo bem definido, claro, a gente vai conseguir sim atingir a meta. Tá? Então, esse tipo de sistematização em processos, tá? É uma coisa que o Peter Drucker sempre coloca muito, e gestão, na verdade, é isso, né? Gestão é processo, basicamente, como eu falei, processo, pessoas e tecnologia. E esse livro, tá? É um livro de 1957, tá? E aí eu vou quebrar de novo mais um certo preconceito que existe com livros antigos. Na verdade, tem muitos livros novos de administração, de gestão, de inovação, de empreendedorismo. No entanto, as bases fundamentais estão em livros clássicos, tá? Então, muitas vezes a gente pega, né, livros mais novos e tudo que vai trazer alguma coisa com novas palavras, novos conceitos, né? Até porque as gerações mudam, se cria um vocabulário um pouquinho diferente. Mas quando você lê os livros de Peter Drucker, por exemplo, esse, O Gestor Eficaz, que é de 1957, você não acredita, na verdade, no que você está lendo, porque ele traz assim as coisas com uma clareza e, basicamente, um gestor eficaz em 1957, tá? O que ele precisa fazer é muito mais. Hoje ele precisa fazer muito mais do que Peter Drucker colocava à época, mas também porque nesse meio aconteceu um monte de coisa, entre outras coisas, né? As revoluções tecnológicas todas que a gente viveu e que foi aí a primeira pergunta que a Natália fez, né? Então, é muito bom você estudar um livro desse e depois estudar outras coisas e ver como a coisa vai evoluindo, tá? Então, os sumários, na verdade, o índice, né, dos livros do Peter Drucker, eles já são muito elucidativos, tá? Então, ele coloca que a eficácia, né, ele fala muito em eficácia e eficiência, que a eficácia pode ser aprendida, tá? Naquela linha que eu falei, né, de que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser conquistado, né? Ele conhece muito bem o seu tempo, tá? O tempo, como eu falei, né, que para mim é um valor, o tempo, certo? Um gestor precisa conhecer bem o seu tempo, tá? E aí, claro, em cada capítulo desse ele discorre sobre esses temas, né? Com que posso contribuir, na verdade, um gestor eficaz, né? Um líder, na verdade, né? Ele está sempre pensando, né, em como ele pode contribuir com os processos, com as pessoas e com a tecnologia, né? Do alto do posto que ele está. Tá? Então, como eu posso contribuir para acelerar e tornar mais eficiente e eficaz os processos que eu estou gerenciando. Tá? E como tornar produtiva, vamos dizer assim, a força de trabalho. Tá? Como tornar produtiva. Na verdade, não adianta você ser um super gestor eficaz se você não consegue, por exemplo, transmitir um pouco dessa eficácia e essa eficiência para todos que estão do seu lado. Tá? Porque senão vai ficar uma desproporção muito grande e aí vai gerar uma série de conflitos, né? Conflito é um assunto que a gente vai tratar lá para o finalzinho do curso, mas é isso, por exemplo, que fala esse livro, né? Basicamente, vocês podem... Eu recomendo também que vocês procurem, né? É um livro muito bom. Tem a edição comemorativa dele, tá? Desse livro, do Gestor Eficaz, comemoração de 50 anos, e que tem um prefácio do Jim Collins, que é um empresário, né, um consultor empresário que tem vários negócios, e ele tem um prefácio que ele coloca assim: as 10 lições que eu aprendi com Peter Drucker. Tá? Se vocês forem lá no meu Instagram, eu passei 2 semanas gravando uns vídeos. Cada dia eu comentava sobre uma das lições que Jim Collins recebeu de Peter Drucker. Tá? Então tem esse outro livro aí também, que é dele, né, que é Drucker, o homem que inventou a administração. Tá? Essa frase aí é da Business Week, né? Na verdade, ele é considerado o pai da administração moderna. Vocês vão ver
tá? Quando eu contar sobre a história da administração, que eu falar de Taylor, Fayol e outras personalidades que apareceram no meio do caminho, você vai ver que entra Drucker, né, no meio da história, e a partir daí ele passa a ser considerado o pai da administração moderna, tá? Então, esse livro também é um livro muito bom, e ele, a parte 1, ele coloca as responsabilidades de um gestor, a parte 2, o mundo dos executivos, tá? E a parte 3 tem uma entrevista de Peter Drucker a Harvard Business Review. HBR é um site que vocês podem acessar. Eu tenho vários livros da Harvard Business Review aqui. Eu uso uma parte deles aqui para me inspirar aqui durante as aulas. E vocês podem seguir Harvard Business Review e outros canais aí de Instagram, Facebook, LinkedIn. E eu vou passando isso ao longo das aulas. Enfim, mas voltando para o foco aqui, tá? Esse livro é mais uma referência, tá bom? Então, pessoal, basicamente a aula de hoje é isso, tá? Eu estou terminando por aqui. São 3h07, deu tempo aqui, o tempo certinho hoje, né? Acho que consegui falar muito, vocês me ajudaram também aí com as perguntas aí bem interessantes. E se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer mais algum comentário, a hora é agora. Podem escrever, pessoal, e pode abrir o microfone também. Por mim é só isso, professor, mesmo. Não tem muita não, a aula bem completa. Tá, maravilha, Clara, maravilha. E muito obrigado pelo comentário lá no canal do YouTube, né? O comentário sobre a aula, né? Acho que você entendeu bem a importância da missão, né? Então, eu quero que vocês... Sim, eu anotei algumas coisas que eu vou lá. Isso, então, eu não fiz a apresentação para vocês, essa apresentação que está gravada, né? Eu não fiz à toa, né? Eu destaquei muito ali a minha missão, a minha visão e os meus valores, e aí vocês naturalmente já vão começando a ter um conhecimento já sobre administração, porque as pessoas olham e percebem missão, visão e valores como se fossem coisas assim que está simplesmente colada na parede da empresa, e não é. É uma coisa muito importante, assim, na verdade é a missão de vida, né? Eu coloquei a missão de vida ali da minha pessoa física, vamos dizer assim, mas as pessoas jurídicas também têm a missão de vida delas. Beleza? Obrigado. Deixa eu ver aqui, se alguém quiser fazer mais algum comentário aqui, deixa eu ver aqui. Obrigado pela aula, professor, obrigado, valeu demais aí. Enfim, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos, né? E até o próximo vídeo, tá? Antes de sexta-feira, vai ter um outro vídeo para vocês com um pouco mais sobre a introdução à administração e já a história da administração, que é a sequência, que é a aula subsequente. Valeu, pessoal. Um ótimo final de semana aí para vocês.